Devem estar se perguntando, né? Como pode uma mulher não dar dor correr atrás de um menino? Eu sou portadora de uma doença degenerativa, alguns devem conhecer, chama osteopenia, e vai acabando com as cartilagens, e a gente vai tendo que ir substituindo por peças, chamado próteses. Eu tenho uma prótese completa de quadril, mas que, devido a quedas, me quebrou. Eu estou aguardando cirurgia, a outra perna também não está lá, essas coisas, então são duas próteses, uma de reposição e uma nova, que eu estou na fila lá, do SUS até a hora que o Senhor Jesus falar é a sua vez. E vamos aguardando. Bom, eu gostaria... Chegou as imagens lá, meu irmão? Chegou? Gostaria que você abrisse para mim a historinha aí para mim. A senhora consegue ver mais? Dá para ver? Não. Ali na televisão aqui atrás. Ali atrás. A historinha para mim? Ah, tá. Aí, eu estou tão acostumado com a igreja minha que eu tenho para as coisas para cá que eu esqueci, ó. Abri a historinha para mim. Eu gostaria de perguntar a minhas crianças pequenininhas que já espalharam aí na igreja: vocês já se perderam? Já se perdeu? Já? E como é que você se achou? Quem te achou? Você se perdeu e quem se achou? Quem te achou? Você sabe quem te achou? Se perdeu, como é que foi que vocês apareceram aqui? Alguém achou para vocês trazer aqui? Quem foi? Papai e mamãe, né? Que acham, né? Papai e mamãe sempre acham. E eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que também se perdeu. Vamos aguardar lá a reprodução. Hoje nós temos várias coisas que nos localizam. Eu falei para o irmão bem assim: irmão, a igreja é aonde? Manda um ponto de referência. Ele foi lá no celular. Eu não sei fazer isso não, tá? Mandou a localização da igreja. Aí meu marido: você sabe onde é? Eu falei: mandou a localização. Aí eu falei: nós vamos ter que confiar naquele negócio. Falando: vai na direita, vai à esquerda. Aí nós vamos ter que ir. E nós viemos direitinho aqui. Uma localização. O nome é sinal de quê? GPS. Ah, GPS. Mas a pessoa que eu vou contar a história não tinha GPS, não tinha carro. O transporte era a aviação Canela. Você conhece essa aviação? Existe essa aviação por aqui? Aviação Canela? Aviação Canela. Ele era a aviação Canela. Ah, tá lá. Muito obrigada. E aquele ali é o jovem Jesus. Ele morava na cidade de Belém, Nazaré. Mas ele precisava de ir de um lugar para outro. Opa, veio errada, né, a imagem. Pode passar essa aí. Essa outra imagem. É a outra imagem. Não, é a outra ainda, bem fora de ordem. É a que ele está orando com o gatinho. É a que... Bem fora de ordem, não tem problema não. Isso, muito agradecido. Ele foi educado para servir a Deus. Ele foi educado para servir a Deus. Jesus foi educado para servir a Deus. Mas Jesus não sabia o que ia acontecer com ele. Você acha que Jesus sabia o que ia acontecer com ele? Não sabia? Alguém respondeu sim. Quem foi? Quem respondeu sim? Jesus sabia o que ia acontecer com ele, sim. Ele sabia. Só que enquanto ele estava crescendo, ele precisava de gente adulta pertinho dele. Ele sabia que ele vinha para esse mundo para acontecer algo especial. Pode passar outra imagem. Ele pequenininho também, praticando, se não me engano, está limpando a casa. Se não me engano, ele está fazendo algum serviço. Vê para mim a imagem. Ele ajudava em casa, vocês sabiam disso? Ele ajudava a mamãe. Naquela época, abria a torneira e saía água, não é assim? Na época de Jesus, abria a torneira e saía água.
Não, tinha que buscar água onde? Lá no poço. Levava, lá no poço ele tinha que buscar água, ele dava comida dos passarinhos, e era trabalhoso. Ficava o dia todo para buscar água, para tomar banho, para lavar roupa, para fazer comida, e era muito trabalhoso. Pode continuar para mim, passa a outra imagem dele trabalhando. Tem outra? Olha lá, ele era tão amigo dos animais que ele se preocupava todo dia em alimentar os bichinhos. Então continua para mim a outra imagem. Agora, se você quiser botar aquela, ele subindo a escadaria lá no templo, só que ele precisou com a mãe dele de fazer uma viagem de 3 dias. 3 dias. E ele foi parar na cidade de Jerusalém. Chegou lá na cidade de Jerusalém, terminou toda a programação da igreja, papai e mamãe fizeram o quê? Foram embora. Deram uma mãozinha a Jesus e carregaram para casa, não foi assim? Eles foram papiando, batendo papo. Vocês já ficaram na porta da igreja aí com a mamãe e papai conversando e vocês na saia? Mãe, já aconteceu isso aqui? Não aconteceu não? Meus filhos ficavam em volta de mim. Está na hora de ir embora, mãe. Chega de papo, mãe. Agora é o marido. Vamos embora, para o carro. E a gente fica na porta batendo papo. Aconteceu isso com José e Maria. E sabe o que aconteceu? Foram embora e deixaram Jesus lá. Jesus sabia voltar? Jesus sabia voltar para casa? Sabia. A Bíblia fala que Jesus sabe tudo. Ele sabia, mas ele entendeu que era uma oportunidade. E ele ficou sentadinho lá dentro do templo, na igreja, ensinando o que ele sabia para quem? O que você pode ensinar para alguém, você sabe? Esse rapazinho, Danilo, né? É seu nome? Não esqueci o nome não, esse é o Boa. Danilo, hoje eu perguntei a Danilo assim, o seu nome? Danilo. E o nome do seu clube? Aventureiro. E o nome do clube? Sabe que eu não sei? Ele... Hã? Pois é, entrou agora, pois é. Se você acha que você sabe ensinar alguém, por exemplo, nós temos aqui o irmão de Rosinha ali, qual é o nome do irmão? José Bessa. Isso. Você, Danilo, o que você tem para ensinar ao irmão José Bessa? Você tem alguma coisa para ensinar ele? Ah, você tem sim. De repente, lá na época dele, tinha umas brincadeiras que hoje tem, naquela época não tinha, então você vai me ensinar a brincar. Ele também vai ensinar as brincadeiras dele, da época dele, que hoje vocês não sabem mais. Na nossa época tinha chicotinho queimado e outras brincadeiras mais. Amarelinha ainda tem algumas, que tipo, a dedonha ainda tem, mas antigamente tinha muitas outras brincadeiras que a gente não tinha televisão, não tinha internet, a GPS, tinha nada. E sabe o que aconteceu? Jesus ficou lá ensinando aquele monte de pessoa de idade lá na igreja, aquele monte de pastor que achava que sabia tudo. Jesus veio ensinando. Maria olhou para um lado, olhou para o outro, perguntou para um: vocês viram Jesus? Não. Vocês viram Jesus? Não. Nós saímos de Jerusalém, vimos Jesus. Volta José e Maria para onde? Para Jerusalém. Chegou lá, encontrou Jesus falando, pregando, não estava fazendo malcriação, não estava correndo na rua, não estava comendo, não estava do lado de fora. Ele estava falando da palavra de Deus. Ele estava falando do reino de Deus. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens ficaram todos encantados com Jesus. Eles ficaram encantados e perguntaram: quem é esse menino? E ele então se apresentou: eu sou Jesus de Nazaré, filho de José. Foi assim que ele se apresentou? Maria então chamou ele pelo braço: menino, por que você ficou para trás? Que está nervosa por quê, mãe? Não sabe que eu vim para esse mundo para fazer as coisas que agradam meu pai? Eu estou falando das
do meu Pai. E eles foram para casa. Eles foram para casa. E a Bíblia fala que Jesus cresceu em tamanho e graça diante de Deus, do Pai dele e diante dos homens. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, 28. Sabe, meus queridos, muitas pessoas querem ter paz e tranquilidade e pensam estar sozinhas. Mas no mundo que nós vivemos, você garante que está sozinho? Em algum momento? Ah, estou sozinho em casa. Ah, não. Se você tem na sua casa um celular, você não está sozinho não, porque a inteligência artificial está do lado de você. Se você errar a mão em alguma coisa, ele abre lá uma chamada de vídeo. Se você está no banheiro, ainda passa vergonha ainda. Eu costumo dizer o seguinte: a tecnologia, principalmente aparelho, celular, você está na rua, então tem que tomar cuidado. Você vai se perder em algum lugar, aí quando pensa que não apita, vem a polícia atrás de você, encosta aí, você passou ali nas câmeras de monitoramento, tem alguma coisa errada aí vai lá, olha seu carro suspende tapete e bate a mão, descobre às vezes muitas coisas erradas. Nós vivemos no mundo da vigilância. Você pensa que está lá no meio do mato, a minha filha tem um cantinho lá esqueci o nome do lugar, Marechal. Um cantinho ali na roça. Então, de vez em quando a gente vai lá, suspendendo as coisas lá. Nós montamos um acampamento no quintal dela, agora eles estão fazendo a casa. E de vez em quando meu genro conversa com a pessoa no WhatsApp lá no meio do mato. WhatsApp, manda mensagem. Não é todo lugar que pega. Mas como que você consegue? Não, se você clicar aí, o nome aí deu o nome que ele já deu lá para o sítio dele. Se você clicar no Google, você acha. Eu, em casa, não é possível que lá no meio daquele mato lá, vai achar nada. Estou eu em casa aqui. Quando eu cliquei, apareceu. Aí eu fui ampliando. Como vez não aparece lá com o sítiozinho dele lá. Como é que pode? Você está sozinho? Não, você está sendo vigiado por todo lado. Então nós como cristãos não podemos estar sozinhos de Deus. Tem gente que acha que viver nesse mundo é estar sozinho. E aí a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que são independentes, e que eu vos afligirei. Está escrito assim na Bíblia de vocês? Não é assim que está escrito, não? O que está escrito aí na Bíblia de vocês? Ah, a Bíblia de vocês é diferente da minha? Irmãos, vinde a mim, a Bíblia fala. Todos que estamos cansados. Você está cansado desse mundo? Eu estou cansado desse mundo. Esse mundo só traz sofrimento. Esse mundo só tem pessoas, logicamente, você não pode generalizar 100%, mas tem muita gente má, muitas pessoas de índole ruim, que só pensam em tirar proveito. Às vezes você está tratando com a pessoa bem dentro da sua casa, e essa pessoa só quer tirar proveito. E aí, nós ficamos aborrecidos. Tem uma cara vermelha aí na imagem? Nós ficamos com muita... Qual é essa expressão aí? Essa expressão é de quê? Alegria? Felicidade? Está todo mundo com medo? É raiva, irmãos. Você então fica com muita raiva porque você confiou, porque você considerou, botou dentro da sua casa. Mas, irmãos, a palavra de Deus, eu gostaria que alguém para mim abrisse aí, lesse Efésios 4, 26. Vamos lá, corrida bíblica aí, irmãos. Efésios 4, 26. Eu estou com muita raiva.
Eu tenho muita raiva. Pode ler, irmão. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito obrigada. A Bíblia fala que nós podemos irar, mas não devemos o quê? Pastor Bulhão, eu tenho uma fala dele que eu carrego por muitos anos, era Projeto Sol, eu época do Projeto Sol ainda. E ele falava o seguinte: você não pode impedir que o passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então irei, não pequeis. Eu posso passar e ter alguns sentimentos, mas isso não me dá direito de guardar esse sentimento e fazer as práticas de maneira que isso vai danificar meu lado espiritual. Ninguém é proibido de irar. Ninguém é proibido de irar. Mas nós temos que, até para irar, nós temos que ter sabedoria. Crianças, ireis e não pequeis. Quando vocês forem dormir, pedir para Pai do céu perdão por todas as coisas que nós fizemos. Ah, mas eu não fiz nada. Às vezes a mamãe fala: pega aqui, pega esse brinquedo aqui. Aí a mamãe, para poder ver livro, brinquedo, está lá agora lá. Vem fazer isso assim, assim. Aí a mamãe acaba fazendo para evitar a fadiga. Quer ser um ditado popular? Evitar a fadiga. Irmãos, aí precisamos de confessar os nossos pecados à noite. De tudo. Tem outra imagem aí? Pode soltar do medo? Nós temos medo. Vocês acham que Jesus tinha medo? Crianças, vocês acham que Jesus tinha medo? Ele sabia de tudo? Ele tinha medo? Não? E aí eu vou botar a interrogação bem grande. A Bíblia fala que Jesus sabia que ia acontecer tudo, que ele ia passar, ia crescer, ia fazer muito milagre, ia se amar as pessoas, mas ele iria ser traído e ser crucificado. Mas a Bíblia fala que Jesus foi até o Monte das Oliveiras orar. Chegou lá no Monte das Oliveiras. Ele falou assim: Pai, se possível fora, passa de mim nesse caso. Você sentiu medo? Sentiu angústia, sentiu agonia, ele sentiu medo, porque ali ele estava como ser humano, ele estava humanamente falando, embora ele fosse Deus, mas dali ele tinha que reagir e agir como ser humano. Sabe, queridos, Davi, primeiro, não vou fazer a leitura, que senão a hora vai avançar muito. Davi, em 1 Samuel 17, ele chegou num acampamento e tinha um homem, nós falamos um gigante, a gente fala que é um homem grande, 75 quilos, mas se nós formos olhar mesmo os escritos lá, ele não era assim tão gigante. Nós temos alguns gigantes entre nós na nossa época hoje. É só você olhar essas equipes que jogam vôlei. Tem uns gigantes de 2 metros quebrados, 2,7 metros. Tem uns que falam, apresentam alguns jornais que quando chega perto das repórteres, as repórteres ficam batendo assim quase no quadril, são muito grandes. Então eu creio que Golias devia ser mais ou menos uma altura assim, talhada da época. E Davi, então, quando chegou lá no meio do campo de batalha, quando ele viu aquele gigante, ele se acovardou igual os seus irmãos da mentinação, não foi assim? A Bíblia fala que ele era um menino. Um menino, olha o grupo de aventureiros aí. Ele era um menino. E ele ficou tão irado de ver aquele homem grande, aquele homem que não sabia do que ele estava falando, atacar o Deus de Israel. E ele falou: quem esse homem pensa que é? Quem ele pensa que é de chegar assim e ficar atacando o Deus de Israel? E o irmão dele falou: cala a boca, menina, você não sabe o que você está falando? Não, eu não posso calar a boca, não. Quem que ele pensa que é? Quem é esse incircunciso que vem falar
do Deus de Israel. E o rei recebeu das coisas, vem embora, não vou não, eu quero conversar com o rei. Chegou lá, o rei estava armado para poder enfrentar Golias, não fazia? O rei estava escondido lá na barraca dele. Os guerreiros estavam tudo apavorados, porque se o rei, que era guerreiro, estava escondido lá na barraca, o filho do rei também não tinha coragem de ir. O que seria daquela nação? Levanta um menino com muito poder de Deus. O poder que você recebeu hoje, Joana, representado pelo lenço. E ele foi até aquele rei e falou bem assim: eu quero, porque eu vou. E o rei ficou apavorado. Eles vão falar que eu sou um homem qualquer, que vou mandar uma criança no campo de batalha. Deus foi tão poderoso na vida de Davi, que ele falou: me manda que eu vou, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Saul já não estava mais em nome do Senhor dos Exércitos, estava em nome de Saul. Ele já tinha feito algumas coisas que não agradavam a Deus. A sua casa já tinha determinado que estava em ruína. Deus precisava levantar alguém, levantou Davi com a força e poder e unção. E aquele jovem passou a mão numa ferramenta simples. Antigamente a gente costumava falar seta. Eles ainda usavam, mais antiga ainda, que é funda. Nós usamos a borracha, naquela época era no couro. Tinha uma habilidade especial de jogar a pedra, e a arma que Davi foi o que era. Aí chega lá, tem um homem com a indumentária tampada de todo jeito, aquele homem achou tanta graça que arrancou o capacete e jogou fora. Estou parafraseando, tá? Do jeito que eu estou entendendo, tá, irmão? Não está escrito isso na Bíblia, não. Estou contando do jeito que eu entendo. Ficou tão assim: quem é você? Ah, eu vou pegar você, vou jogar para os cachorros, assim que diz lá na Bíblia. Vou jogar você, vou matar você, vou jogar para os urubu. E ele falou para ele assim: eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E ele partiu com uma funda, e a Bíblia ainda relata que ele passou no meio do riacho, pegou 5 pedrinhas e botou ali no bornalzinho dele, e foi. E o de lá rindo, chacoalhando, abusando dele. E ele não perdeu tempo, ele não perdeu tempo. Ele não deu oportunidade do outro atingir ele com a lança. Porque o outro era um guerreiro, ele era só o pastor de ovelhas. E ele girou a funda, acertou na testa de Golias e matou Golias com a pedrada, não foi assim? Foi assim? Alguns falam isso, irmãos. As nossas crianças estão acostumadas a ver a adoração infantil e as professoras dele. E ele então deu uma pedrada e o gigante morreu. Não, irmãos. A pedra foi só para tontear ele. Ele era um gigante, ele tinha que ter maneira de chegar, uma estratégia de chegar até matar o gigante. E a Bíblia conta que ele subiu em cima do corpo de Golias e pegou a própria espada e levou o troféu para os israelitas. O que aconteceu com os filisteus que estavam confiando a guerra na mão de Golias? Como? Saíram correndo. Saíram correndo, foram embora. E o povo de Israel foi elevado às alturas. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, temos a nossa vivência com Deus, a nossa família está na presença de Deus, os nossos filhos estão na presença de Deus. Quando nós temos Deus sobre tudo, Deus vai realizar maravilhas em nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, em todo lugar, porque estamos totalmente vidrados em Cristo Jesus. Sabe, irmãos? A Bíblia fala no verso 29,
Fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Eu não conhecia não, mas meu marido me explicou. O que é jugo, irmãos? Ah, o que é? É um fardo? Bota no boi. É aquela madeira que colocava, né? A prender. É um jugo. E agora Jesus fala: pegue o meu jugo, eu vou pegar uma madeira e vou botar no pescoço. É isso que Jesus está falando? Hã? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender dele, aprender na palavra dele, olhar a Bíblia todos os dias, abrir a Bíblia dentro da nossa casa, olhar para os nossos filhos com amor e dizer: meus filhos, não é o momento de abrir a internet agora nós vamos fazer o culto, nós vamos estudar lição, nós vamos conversar com Deus. Quer assistir internet? Tem um momento, larga para lá, mas agora é o momento de adorar ao nosso Deus, é colocar a família para aprender de Deus. A Bíblia fala que Jesus não está botando você um jugo difícil, a Bíblia fala que é leve, você vai achar descanso. E quando nós não fazemos a nossa parte, a geração dos nossos filhos e netos padecem. Irmãos, eu tenho 3 filhos e uma enteada. Eu tenho 4 netos. E toda maneira que eu podia, tudo que eu aprendi dentro do Espírito de Profecia, o único erro meu foi ser muito ignorante. 8 é 8, não é 80. Aí alguém falava: mas fulano faz isso. Fulano não é filho de Edileu de Santos Bittencourt. Mas Cicrano faz isso assim. Cicrano não é filho de Edileu de Santos Bittencourt. Então eu, desde que meus filhos eram crianças, nenenzinhos da barriga, eu os criei e os eduquei dentro da casa de Deus. Amém. Depois de certa idade, eles vão responder pelas ações deles. Se são teimosos, se são rebeldes e saíram da igreja, eles vão responder, mas a minha parte, eu procurei fazer. Sabe, irmãos, vai ter um momento que Deus vai nos pedir conta da nossa família, da nossa influência. Deus vai nos pedir conta. E nós precisamos fazer a nossa parte para não chegar e falar: Senhor, eu não fiz isso. Até o que nós tivemos negligência, nós vamos ser cobrados disso. Eu estava em casa dormindo, não deu tempo de fazer uma visita a fulano de tal. Eu estava em casa descansando, sabe, é para descansar. Irmãos, o nosso descanso vai ser na eternidade. E quando nós estivermos aqui, não é momento de perder tempo, não. Não é momento de perder tempo, irmãos. Eu ia falar abre o livro, mas não é, liga a televisão. É tanta tragédia ao redor do mundo. A política mundial está todo se agrupando. As leis estão se ajeitando. Está para encurralar o povo de Deus. E o nosso povo está curtindo com festas, com brincadeira, não estão estudando a lição, não estão fazendo culto em casa. Irmãos, é uma tristeza muito grande. Eu gostaria de fazer uma pergunta para alguns aqui. Alguns de vocês ficam em casa sem fazer nada porque não tem condições? Sempre há um jeito de fazer. Eu estou no andador. Mas eu vou lá, tiro o negócio para fora do lugar. Não sei ficar parada, não. Eu vou lá na minha cozinha, faço a comida e grito: amor, vem buscar a panela para botar em tal lugar assim. Vai lá, busca. Faz isso assim para mim. Vai lá e faz. Mas eu não fico parada. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. E por que quando a gente fala em vida espiritual, a gente quer